Oi, estudante! Bora falar dos biomas brasileiros? Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. No Brasil, os 6 grandes biomas continentais são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. E hoje temos muito que conversar com vocês sobre a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro. Com mais de 4 bilhões de quilômetros quadrados, ela ocupa cerca de 49% do território nacional e está presente em 9 estados. E ainda que a maior parte do bioma esteja no Brasil, porções da Amazônia também podem ser encontradas em outros 8 países vizinhos. Quer ver mais provas do seu gigantismo? A Amazônia abriga a maior bacia hidrográfica do mundo e 1/5 de toda a água potável do planeta. Quer mais? A Amazônia também possui o maior reservatório de água subterrânea da Terra, que é chamado de Aquífero Alter do Chão. Espia só esse outro recorde. A Amazônia é a maior reserva biológica do planeta. Pelo menos metade das espécies vivas do mundo estão lá. Essa explosão de vida animal e vegetal é causada principalmente pelas condições climáticas do bioma. Por se encontrar na região da linha do Equador, o clima é equatorial úmido, caracterizado por ser quente, com bastante chuva e sem muita variação de temperatura. Ufa, os dias por lá são bem abafados e úmidos, viu? A Amazônia é chamada por alguns cientistas de patrimônio genético do planeta, pois concentra cerca de 73% de todas as espécies de mamíferos do mundo, 80% das aves brasileiras e 75% dos peixes da América do Sul. E ainda tem muita coisa por ser descoberta e catalogada. E os bichos mais famosos até podem ser a onça-pintada, o peixe-boi da Amazônia ou a anta, mas o bioma ainda esconde umas espécies bem curiosas e diferentes, como a perereca de vidro, que tem o corpo todo transparente, a araponga da Amazônia, que canta quase tão alto quanto uma turbina de avião, e o jequitiranaboia, conhecido como cabeça de amendoim. Ele é um inseto com uma camuflagem sinistra. As asas têm umas manchas que parecem olhos de coruja. Apesar de medir de 6 a 7 centímetros e parecer o dobro com as asas abertas, o cabeça de amendoim é inofensivo. É bicho que não acaba mais. A flora do bioma não fica atrás na diversidade, com a maior parte do território coberto pela floresta amazônica. Sua vegetação é geralmente bem alta e densa, com folhas largas que absorvem mais energia solar e por isso são perenes, ou seja, não caem ao longo do ano. Em compensação, o solo é bem pobre em nutrientes, mas é salvo pelo humus, uma camada de matéria orgânica que se forma no chão a partir da decomposição de galhos, folhas e animais mortos. E é nesse solo que crescem plantas típicas da Amazônia que são bem curiosas, como essa, que é metade rosa, metade verde, ou ainda a flor morcego, que parece o próprio Demogorgon da série Stranger Things. E apesar de a floresta amazônica ser uma única floresta, ela é composta por vários ecossistemas diferentes entre si. Em relação às matas, podemos dizer que as 3 principais são a de igapó, que fica em terrenos baixos e está quase sempre inundada, a de várzea, que só alaga de tempos em tempos na época das cheias, e a de terra firme, que se encontra nas partes mais elevadas e por isso não sofre com as inundações. E o que não falta na Amazônia são desafios para sua preservação. De acordo com os dados do INPE, entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados o equivalente a 2 campos de futebol por minuto. E as principais causas do avanço desenfreado são as atividades predatórias, como a expansão de indústrias, a mineração, a extração de madeira e o desmatamento ilegal. Além disso, as mudanças climáticas têm desequilibrado o sistema hídrico da floresta, criando irregularidades nos períodos de seca e inundação. Tudo isso pode impactar diretamente a qualidade do solo, danificar as colheitas e intensificar a infestação de insetos e doenças contagiosas. E ninguém quer ver surgir uma nova pandemia, né? Mas calma lá, há boas notícias. Mais de 80% do bioma continua em pé. ONGs, centros de pesquisa e entidades brasileiras e internacionais ligadas ao meio ambiente mantêm o radar ligado na luta por medidas sustentáveis que freiem o desmatamento ilegal e as queimadas, além de lutarem pelos direitos da causa indígena e dos povos ribeirinhos. A Amazônia é incrível, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like para chegar em mais pessoas e mostrar o vídeo para os seus amigos. Ah, e não perca os outros vídeos sobre os biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS.
Olá, estudante! Vamos conversar um pouco mais sobre os biomas brasileiros? Esse é um assunto recorrente no vestibular, então já vai anotando. Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. No Brasil, os 6 grandes biomas continentais são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje vamos conversar sobre um bioma belíssimo, mas que, infelizmente, é também o mais ameaçado, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente em quase todo o litoral brasileiro e representa cerca de 13% do território nacional. Ela ultrapassa fronteiras e também está presente no Paraguai e na Argentina. E olha só, esse bioma é o mais povoado do Brasil. Cerca de 145 milhões de pessoas residem em regiões com presença de Mata Atlântica. E como o próprio nome atesta, o bioma beira boa parte do Oceano Atlântico. E essa proximidade contribui para o alto volume de chuvas. Aliás, falar de Mata Atlântica é falar de água. As montanhas e serras que delimitam o bioma fazem com que as chuvas não se espalhem e fiquem concentradas. Todo esse volume de água sustenta a vida nas florestas e abastece 9 bacias hidrográficas. Na Mata Atlântica, o clima predominante é o tropical úmido, e uma peculiaridade é que ela está geograficamente espalhada. Isso significa que algumas características mudam dependendo da região ou se misturam com características de outros biomas fronteiriços. O solo costuma ser raso, úmido, pouco ventilado e recebe pouca luz. A maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. Cerca de 80% de toda a produção econômica nacional encontra-se em áreas da Mata Atlântica. Mas o desenvolvimento urbano tem um preço alto. Hoje, restam apenas 12,4% da vegetação original. Por isso, o bioma é classificado como um hotspot. Mas ainda assim, dá para conhecer alguns lugares lindos onde o bioma é bem preservado, como no Paraná, na Bahia, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E são em regiões mais preservadas que podemos ver quão rica é a fauna do bioma. Vivem aqui espécies bem conhecidas, como a onça-pintada, o tatu-canastra, a jararaca, o bicho-preguiça e muitos outros. E tem também as espécies únicas do bioma, como o ameaçado mico-leão-dourado, que acabou se tornando um ícone da preservação da Mata Atlântica. E o cágado da serra, que é uma tartaruga pequenininha, mas que tem um pescoção. Ah, e um dado preocupante. Mais da metade dos animais ameaçados de extinção no Brasil vive na Mata Atlântica. Falando agora da flora, ela é composta por ecossistemas como restingas, manguezais, campos de altitude e também por florestas estacionais e ombrófilas. No geral, as plantas do bioma se adaptam bem a terrenos úmidos. A flora possui uma grande biodiversidade. Calcula-se que existam cerca de 20 mil espécies vegetais, mas desse montante, 42% estão ameaçadas. Como é o caso da palmeira jussara, alvo da exploração ilegal de palmito, e do jequitibá rosa, que apresenta um exemplar de mais de 3 mil anos e 40 metros de altura no interior de São Paulo. Uma característica da Mata Atlântica é que uma parte da sua biodiversidade ocorre nas alturas. Olha que legal! Pelo fato de ter árvores muito altas e densas, forma-se uma espécie de segundo andar na floresta, chamada de dossel. Nesse espaço, os galhos e as folhas das árvores se misturam, e é onde animais como macacos, bichos preguiça e cobras vivem a maior parte do dia. Como não há período de seca no bioma, as folhas são perenes e não caem. A Mata Atlântica está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico do Brasil e da nossa história. Isso remonta lá para os primórdios do período colonial. É só lembrar que os portugueses aportavam suas caravelas no nosso litoral e zarpavam levando embora carregamentos da nossa árvore símbolo, o pau-brasil. E não deixaram quase nada para contar a história. E a verdade é que esse é um assunto que não ficou apenas nos livros. Segundo a pesquisa feita pela ONG SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE, de 2019 a 2020, cerca de 13 mil hectares do bioma foram desmatados. Isso equivale a cerca de 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, outra grande preocupação é o comércio ilegal de espécies da fauna e da flora. Mas há luz no fim do túnel.
Os desmatamentos, apesar de tudo, vêm caindo ano a ano, e uma série de iniciativas públicas e privadas tem conseguido restaurar a vegetação nativa de algumas áreas. Os caminhos para a preservação da Mata Atlântica passam pela criação de políticas ambientais, marcos regulatórios e incentivos ao trabalho sustentável. E aí, curtiu conhecer mais sobre esse bioma? Já sabe o que tem que fazer, né? Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e acompanhe os outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS. Oi, estudante! Bora falar dos biomas brasileiros? O assunto gera questões clássicas no vestibular, então já pega a caneta e o caderno para anotar tudo. Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. No Brasil, os 6 grandes biomas continentais são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje, a gente vai conversar sobre o Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. O Cerrado se concentra na região conhecida como Planalto Central. Ele ocupa os estados da região Centro-Oeste e Sudeste, mas há parcelas menores no Norte, Sul e Nordeste do país. A área do Cerrado equivale a 25% do Brasil e, no quesito tamanho, só fica atrás da Amazônia. Quer ver um lugar onde você encontra o Cerrado em sua plenitude? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Lá, você vai topar com algumas paisagens impressionantes de cerrado. Uma característica marcante desse bioma é a de ser uma savana. A savana é um tipo de vegetação que ocorre em latitudes médias e em regiões de clima tropical, com período de estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. E bem, se você já pensou na savana africana, no maior estilo Rei Leão, calma, que não é bem por aí. O Cerrado é a savana brasileira, e isso implica muitas diferenças. A nossa savana abriga 5% de todas as espécies do planeta. Além disso, o Cerrado é conhecido por ser o berço das águas e até mesmo a caixa d'água do Brasil. Por lá, nascem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, como a do São Francisco, a Tocantins-Araguaia e a do Paraná. E mais, a eletricidade consumida por 9 em cada 10 brasileiros é gerada por águas dos rios do Cerrado. A hidrelétrica de Itaipu não existiria sem as nascentes da bacia do Rio Paraná. O Cerrado também desempenha um papel muito importante para o agronegócio brasileiro. Segundo a Embrapa, 55% da produção de carne bovina no país vem de lá, e também se destaca o plantio de soja, milho, feijão e café. Acho que já deu para entender que o Cerrado é bem importante para a economia do país, certo? Vamos falar agora sobre a fauna desse bioma. São várias as espécies endêmicas, ou seja, que só vivem lá. É o caso do simpático morceguinho do Cerrado e da rolinha do Planalto, que tem essas charmosas pintinhas azuis. Tem também alguns outros bem típicos, como o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o tatu-canastra, o maior tatu do mundo, mas que está ameaçado de extinção. O avanço urbano e a criação de rodovias colocaram espécies em risco. Mamíferos acabam se refugiando nas partes mais afastadas e conservadas do bioma. Então não é tarefa fácil topar com o famosíssimo símbolo do Cerrado. Ele que estampa nossa nota de R$200. Lembrou qual é? Sim, o lobo-guará. Dizem que avistá-lo é sinal de boa sorte. É comum nas paisagens do Cerrado a presença de planaltos, chapadas, veredas, matas ciliares e ribeirinhas. Lembra que a gente falou do Planalto Central lá no início? Pois bem, essa variedade de cenários acontece também pelo fato do bioma estar concentrado no centro do país, fazendo fronteira com os outros biomas. Uma curiosidade é que as árvores do Cerrado foram preparadas por anos de evolução para suportar os períodos de estiagem. E esse é o motivo das longas raízes fincadas a até 15 metros de profundidade. Dessa forma, as árvores conseguem reter a água das partes mais úmidas do solo durante épocas de seca. Ah, uma espécie de planta muito curiosa é o chuveirinho, da família das sempre-vivas. Uma coisa que não é nada legal são as ameaças ao bioma.
O Cerrado é considerado pela ONG Conservation um dos 25 hotspots mundiais. Isso significa que são regiões ao mesmo tempo muito ricas em biodiversidade e ameaçadas de destruição. E isso se dá quase que inteiramente por consequência das ações humanas. De acordo com o INPE, somente em 2020 foi desmatada uma área equivalente a quase 5 vezes a cidade de São Paulo. O solo do Cerrado, que é naturalmente arenoso, avermelhado e com baixo nível de fertilidade, passou por tratamentos para que pudesse servir para o plantio, mas o uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes acabou contribuindo para a contaminação das águas e do próprio solo. Além disso, a interferência humana vem causando um aumento no número de queimadas. O Cerrado é um bioma que pega fogo naturalmente, mas nos últimos anos isso tem se agravado pela ação do homem. Ainda assim, o Cerrado é o lar de comunidades tradicionais que conseguem usufruir do bioma de maneira sustentável. São povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e que vivem ao norte de Minas Gerais, os chamados geraizeiros, que conhecem profundamente a biodiversidade do lugar. Um exemplo é a produção de frutas típicas, como o pequi, o buriti, a mangaba e o cajuzinho do Cerrado. O Cerrado é realmente incrível, não é mesmo? Se você gostou de conhecer mais sobre este bioma, curte esse vídeo e mostra para os seus amigos. E não perca os outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS. Estudante, vamos continuar o nosso papo sobre os biomas brasileiros? Esse é um assunto comum nos vestibulares. Começaremos pela definição. Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. No Brasil, os 6 grandes biomas continentais são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje, vamos saber tudo sobre o grande bioma do semiárido, a Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ela ocupa cerca de 10% do território nacional. E é no Nordeste que encontramos a sua porção maior. A Caatinga é uma região seca e que conta com vegetação majoritariamente xerófita, ou seja, composta por plantas que vivem com pouca água. Tem gente que pensa que a Caatinga é um grande deserto, com paisagens isoladas e de solo rachado, como o sertão descrito no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E isso não está totalmente errado. No entanto, a Caatinga está bem longe de ser uma composição homogênea. Por conta do relevo irregular, a gente também topa com paisagens como as chapadas, serras, planaltos e depressões. E essa variação geográfica faz com que a distribuição de chuvas seja irregular. Aliás, chuva é artigo raro, viu? A Caatinga chega a passar 9 meses do ano em total seca, e a vegetação ganha tons esbranquiçados. É a região com a média de chuva mais baixa do Brasil. Por lá predominam solos rasos, pobres em nutrientes e de difícil penetração das raízes, o que influencia ainda mais a evaporação da água da chuva. Isso faz com que alguns rios sejam intermitentes, ou seja, eles desaparecem na seca. E por incrível que pareça, a Caatinga abriga uma grande biodiversidade. Existem aproximadamente 1.300 espécies de animais no bioma, sendo 327 exclusivos da Caatinga. E os animais mais famosos da Caatinga são o jacaré de papo amarelo, o tatu-peba, o macaco prego, a asa branca e a exuberante ararinha azul, que infelizmente está quase extinta. A maioria dos bichos da Caatinga possui uma couraça mais robusta, são acostumados a se deslocar para regiões mais úmidas e têm um ciclo reprodutivo mais acelerado. E o calor excessivo faz com que os animais tenham um metabolismo mais lento. Além disso, alguns entram numa espécie de hibernação, que é chamada de estivação. Isso pode ser observado em algumas espécies de sapos e rãs. Esse que você vê aí passa o período de seca todinho enterrado no solo. Mas fica a dica, hein? Se um dia estiver caminhando pela Caatinga e avistar um punhado de sapos surgindo de dentro da terra, não é um apocalipse zumbi.
Ah, e essa rica biodiversidade é de muito tempo. A Caatinga abriga um dos sítios paleontológicos mais ricos do mundo, o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Lá, a gente encontra pegadas e vestígios fossilizados de mais de 80 espécies de dinossauros do período Cretáceo. E é claro que a riqueza da flora da Caatinga não ficaria de fora, né? Você já reparou que em representações do sertão sempre aparecem cactos? Pois bem, esse tipo de vegetação, conhecida como suculenta, é uma das mais recorrentes nas áreas secas, por conseguirem armazenar água para o período de estiagem. As suculentas possuem folhas, raízes e caules grossos ricos em água. E além dessa camada espinhosa, as vegetações da Caatinga podem apresentar cascas grossas, troncos tortuosos e folhas que caem durante o período de seca. São as chamadas caducifólias ou decíduas. Cerca de 5.000 espécies vegetais se dividem entre o grupo arbóreo, arbustivo e herbáceo. São vegetações como o umbuzeiro, o mofumbo, o juazeiro, a carqueja, o jatobá, a macambira e muitos outros. E uma árvore muito importante para o ciclo econômico da Caatinga é a carnaúba. Dela se extrai um óleo que é usado pela indústria de cosméticos, de tintas e até em dispositivos para computadores. A Caatinga é um símbolo do espírito de resistência do povo nordestino. A região é ocupada por cerca de 27 milhões de pessoas. E segundo o IBGE, 36% da Caatinga já foi alterada pelo homem. Não faltam ameaças ao bioma, como a desertificação, as queimadas e o desmatamento. E com a perda da vegetação natural, o solo da região fica exposto e comprometido pela erosão e pela salinização. Mas como lutar pela preservação da Caatinga? Uma das soluções seria aumentar as unidades de conservação, que ainda são poucas. A Caatinga é realmente um tesouro brasileiro. Se você gostou de conhecer mais sobre este bioma, curte esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. E não perca os outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS. E aí, estudante? Vamos dar sequência ao nosso papo sobre biomas? Esse assunto é figurinha carimbada nas questões de geografia e biologia dos vestibulares. Então fique esperto, anota o que você achar importante e vamos lá! Para começar, é sempre bom lembrar que os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. Aqui no Brasil, encontramos 6 biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. No vídeo de hoje vamos falar dele, que é o menor bioma do Brasil, o Pantanal. Mas vamos provar também que tamanho não é documento. Vem comigo! O Pantanal ocupa aproximadamente 2% do território nacional. E aqui no Brasil, ele está concentrado em apenas 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas não é exclusividade nossa. Existe Pantanal também na Bolívia e no Paraguai, onde ele é muito associado ao Chaco. Com o clima tropical, o Pantanal é a maior planície inundável do planeta. Isso significa que durante boa parte do ano, as áreas mais baixas ficam alagadas pelas cheias dos rios. E o calendário funciona mais ou menos assim. De outubro a março ocorre a estação úmida, um verão chuvoso, com enchentes que cobrem o território. E de abril a setembro ocorre o período da seca, um inverno com pouca presença de água e o desaparecimento dos rios. Esse regime é chamado pelos cientistas de pulso de inundação. Um dos motivos dessas enchentes é a própria formação geológica que cerca o bioma. Há uma série de serras e chapadas em volta do Pantanal que contribuem para a concentração da água, como se fosse um grande reservatório. Tudo isso resulta em campos planos que ficam alagados, criando um mosaico de rios, lagoas e ilhas florestais. Essa característica de mosaico também é percebida na vegetação, uma vez que o Pantanal é diretamente influenciado por outros biomas. Por isso, a paisagem é bem heterogênea e pode conter características e animais da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica.
Aproveitando a deixa, vamos falar dos bichos. A fauna do Pantanal pode ser entendida quase que como uma mistura. Isso porque há poucas espécies endêmicas. Tem onça-pintada, arara azul, capivara, jacaré, sucuri e por aí vai. Em resumo, é um grande encontro dos animais brazucas. Ah, e tem ave que é símbolo do Pantanal, o tuiuiu, também conhecida como jaburu. O tuiuiu é da família da cegonha, chega a ter 3 metros de envergadura e tem uma beleza exuberante. Não tem outra palavra para definir. E apesar do tuiuiu ser encontrado do México até a Argentina, é no Pantanal que vive pelo menos metade de todas as espécies. Ah, e com tamanha quantidade de água, é de se esperar uma grande variedade de peixes. Repara só, tem o pacu, o dourado, o pintado e o maior deles, o jaú, que pode chegar a 1,5 m e pesar mais de 100 quilos. Agora vamos falar das formações vegetais do Pantanal. Por lá encontramos principalmente gramíneas, plantas rasteiras e árvores de médio porte. As áreas florestais podem ser divididas em igapós, que estão sempre alagadas, várzeas, que inundam apenas na estação úmida, e terras firmes, que nunca alagam. O Pantanal passa metade do ano com a sua planície inundada. Isso significa que algumas plantas morrem nessa época? De fato, é o que acontece. Mas a verdade é que a flora está adaptada para suportar esse ritmo. Quando as águas sobem e engolem a vegetação, parte dela se decompõe e se torna material orgânico, que depois vira um lodo nutritivo. Quando chega a seca, o solo está fertilizado e as espécies podem crescer mais uma vez. E toda essa dinâmica favorece bastante as plantas aquáticas, como por exemplo os camalotes, os batumes, as vitórias régias, os aguapés e também a planta imortalizada pelo pintor Claude Monet, as ninféias. Infelizmente, todo esse potencial pode ser perdido se não for bem cuidado. A presença abundante de água no bioma é um fator fundamental para o ciclo da vida no Pantanal. E é por esse motivo que processos de desmatamento, destruição das nascentes, ocupações humanas e uso inadequado do solo podem impactar a planície pantaneira e ameaçar a vida no bioma. A destruição das matas ciliares é um exemplo. Essas espécies de plantas, que ficam junto ao leito dos cursos d'água, servem como peneiras e impedem que excessos de sedimentos se acumulem no fundo dos rios. Ao retirar essa mata, acontece um fenômeno chamado assoreamento, que afeta a oxigenação da água e coloca em risco a vida de plantas e peixes. Outra grande preocupação são as queimadas. Em 2020, o programa Queimadas do INPE registrou números alarmantes. As mudanças climáticas e o desmatamento intensivo transformaram o Pantanal em um cemitério de carcaças de animais carbonizados. Mas como manter o Pantanal vivo e pulsante? O ecoturismo é um importante aliado. É aquela máxima: conhecer é preservar. E o turismo de observação é uma maneira de gerar empregos e negócios. Então coloque aí o Pantanal no seu radar para futuras férias, viu? E aí, curtiu conhecer mais sobre os encantos do Pantanal? Já sabe o que tem que fazer. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e não perca os outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS. Estudante, hoje vamos completar o papo sobre os biomas brasileiros. E eu já começo pela definição. Biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que estão adaptados às condições de uma determinada região e que têm uma diversidade biológica própria. Dentro do nosso território, a gente encontra 6 biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje o assunto é o Pampa, então prepara o chimarrão e bora pro Rio Grande do Sul. Bom, você já sacou que o Pampa é um bioma gaúcho, mas o nosso Pampa é só um pedacinho de uma região muito maior. Mais de 70% do bioma pertencem aos hermanos argentinos e uruguaios. O significado do nome Pampa diz muito sobre a principal característica do bioma. A palavra quer dizer região plana ou planície, na língua Quichua, que é uma das línguas dos povos originários da América do Sul.
Ah, e existem outras denominações para o Pampa, que são campos sulinos ou pradarias. A paisagem do Pampa é composta por um grande tapete verde de plantas baixas. É um cenário, sim, plano, mas não totalmente. Existem também ondulações, geralmente cobertas por pastagens e que são chamadas de coxilhas. Essa vegetação é regada por chuvas bem distribuídas. Não há período de seca e o índice pluviométrico é considerado constante. No Pampa, as estações do ano são bem marcadas, principalmente no verão e no inverno. Quando é calor, é de derreter, mas quando é inverno, é daqueles frios. Sim, no inverno, os termômetros descem facilmente a temperaturas negativas. E é o clima frio e seco que determina a vegetação rasteira do bioma. O solo é raso e com tendência natural à arenização. Mesmo assim, tem uma boa fertilidade e muitos nutrientes provenientes de material orgânico, o que é ótimo para a criação do gado. E a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Por lá, encontramos duas bacias hidrográficas importantes para a América do Sul. A bacia do Atlântico Sul e a do Rio da Prata, ambas com um grande potencial hidrelétrico. E debaixo de tudo isso tem ainda um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, o Aquífero Guarani. A fauna do Pampa não se resume ao que se vê na pecuária, longe disso. Só de aves são cerca de 500 espécies. Já no grupo dos mamíferos, a gente encontra animais típicos de regiões de clima subtropical. Quer ver uma espécie endêmica, ou seja, que existe apenas lá? Aqui está ele, o tucutuco. Esse simpático roedor, também conhecido como marmota dos Pampas, vive boa parte da vida dentro de tocas e galerias subterrâneas. Ele é conhecido por esse nome por conta do som que emite quando quer marcar território ou acasalar. Outras espécies curiosas são os peixes rivolídeos. Eles são conhecidos como peixes anuais, ou peixes das nuvens. Olha que doideira! Eles aparecem em pequenas poças de água que não têm qualquer conexão com rios. A verdade é que esses peixes coloridos, que cabem na palma da mão, têm a capacidade de deixar ovos debaixo da terra, só esperando uma chuva para eclodirem. Falando agora das formações vegetais, o que mais encontramos no Pampa são gramíneas e arbustos de médio porte. São cerca de 3.000 espécies, a maior parte classificada como herbácea ou arbustiva. Mas não se engane, há também pequenas formações florestais, principalmente associadas às matas ciliares, junto aos rios. E as leguminosas também são destaque da flora. São aproximadamente 150 espécies e algumas têm grande relevância econômica, como a babosa do campo. O Pampa é a união perfeita de uma série de características propícias à criação de gado. Além do relevo plano, existe abundância de espécies de gramíneas e leguminosas, que são a dieta perfeita para a pecuária de corte. E não é à toa que os rebanhos sulinos são mundialmente reconhecidos. Ter milhares de cabeças de gado pastando diariamente causa sim uma certa preocupação. No longo prazo, isso pode comprometer o equilíbrio e a biodiversidade da região. Além da pecuária, contribuem para a degradação da região a plantação intensiva de monoculturas, como a da soja, e a importação de espécies não nativas para o uso da indústria, como o eucalipto. Preservar o Pampa, inclusive, é um assunto recente. A região só ganhou o status de bioma em 2004. Segundo o IBAMA, em 2008, restavam apenas 36% da vegetação nativa, e estima-se que apenas 3% da área do Pampa esteja protegida sob o guarda-chuva de alguma unidade de conservação. E falando nelas, um dos caminhos é criar novas áreas de preservação para manter o Pampa firme e forte, garantindo que esse bioma seja mais estudado. Se você gostou de conhecer mais sobre o Pampa e toda a série de vídeos sobre os biomas brasileiros, curta esse vídeo e compartilhe ele e os demais vídeos com os seus amigos. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS.